28 de julho de 1969, Stonewall, Estados Unidos. A história começa nas primeiras horas da manhã, quando gays, lésbicas, travestis e drag queens enfrentaram policiais e iniciaram uma rebelião que lançaria as bases para o movimento pelos direitos LGBTs no mundo e nos Estados Unidos. O episódio, conhecido como Rebelião de Stonewall, teve duração de 6 dias e foi uma resposta às ações arbitrárias da polícia que rotineiramente promovia batidas e revistas humilhantes em bares gays em Nova York. Esse episódio é considerado como marco zero do movimento LGBT contemporâneo. Esta é uma data para celebrar uma vitória histórica, mas também para relembrar que ainda há um longo caminho a ser percorrido. Bayard Rustin era um amigo próximo e conselheiro de Martin Luther King Jr. Foi organizador também da Marcha de Washington de 1963. No entanto, por ser um homem gay, ele não foi muito reconhecido por seu papel no movimento dos direitos civis. A sua sexualidade foi usada contra ele e Luther King pelos partidos opostos, que ameaçavam espalhar mentiras sobre o relacionamento deles. Isso forçou Rustin a trabalhar nas sombras para evitar a geração de controvérsias sobre Luther King e a Marcha de Washington. Apesar de tudo isso, Rustin continuou sendo um ativista político e gay, que trabalhou para trazer a crise da AIDS à atenção da NAACP. Virginia Woolf. A escritora feminista icônica foi casada com Leonard Woolf, enquanto tinha um caso com a escritora Vita Sackville West, que era abertamente bissexual. Quando escrevia sobre seu caso e seu casamento, Woolf disse em seu diário: "A verdade é que podemos ter vários relacionamentos bons." Acredita-se que em seu livro Orlando seja uma carta de amor que fala de seu relacionamento com Sackville West. O filho de Sackville West descreveu o livro como a carta de amor mais longa e charmosa da literatura. Ela foi uma das artistas afro-americanas de mais sucesso na história da França e usou a plataforma para defender o fim da segregação. Baker também foi uma espiã francesa durante a Segunda Guerra Mundial e passando os segredos que ela ouvia enquanto trabalhava para os soldados alemães. Dillon se tornou um médico e serviu como médico naval. A imprensa descobriu que Dillon não tinha nascido homem, e a tensão gerada fez com que ele fugisse para a Índia. Lá ele fez votos para se tornar um monge. No mesmo ano, um adolescente foi morto pela própria mãe. Em março de 2017, a travesti Danara dos Santos foi covardemente torturada e morta em Fortaleza, o que causou uma revolta conjunta depois que o vídeo da agressão foi publicado nas redes sociais. Recentemente, o vendedor transexual Tadeu Nascimento foi encontrado morto no bairro de São Cristóvão, em Salvador. O episódio mais recente envolveu a estudante Matheusa Passarelli, de 21 anos, que tinha identidade de gênero não binária. 9 dias após seu desaparecimento, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que ela foi assassinada no Morro do 18, em Água Santa, na zona norte da cidade. A principal linha de investigação considera que a vítima tenha sido queimada por integrantes de uma facção criminosa da região. Os casos citados representam a nossa triste realidade. A cada 19 horas, uma pessoa LGBT morre. O Brasil é um país extremamente homofóbico e que mais matam travestis e transexual no mundo. To the dark, hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. A bandeira do orgulho pansexual foi criada para que ela se distinguisse da bissexualidade. A faixa azul representa a atração por homens, a faixa rosa representa a atração por mulheres, e o amarelo representa a atração por pessoas que se identificam como cisgênero, de ambos os gêneros ou de um terceiro gênero.
Pessoas não binárias têm sua própria bandeira do orgulho, criada em 2014. Lavender representa androginia, ou simplesmente queerness, em português estranheza. Branco representa identidade de agender, e verde representa aqueles cujas identidades são definidas fora do binário. A bandeira do arco-íris é um símbolo do orgulho lésbico, gay, bissexual e transgênero, LGBT, e movimentos sociais LGBT em uso desde a década de 1970. A bissexualidade é uma orientação sexual caracterizada pela capacidade de atração, seja sexual ou romântica, por mais de um sexo, não necessariamente ao mesmo tempo, da mesma maneira ou na mesma frequência. A sexualidade é a falta de atração sexual a qualquer pessoa, ou pouco ou inexistente interesse nas atividades sexuais humanas. Pode ser considerado uma orientação sexual ou a falta de uma. Genderqueer é uma identidade que é geralmente utilizada por pessoas que não se dizem cisgênero, e não apenas por recusar e aceitar que são algo além de normais, mas é possível que pessoas consideradas cis utilizem o rótulo, afinal ele é extremamente abrangente. O movimento LGBT obteve diversas conquistas no Brasil. Até a década de 1980, o chamado homossexualismo ainda era visto como um transtorno sexual pelo Código de Saúde do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Assim, o grupo gay da Bahia iniciou uma onda de protesto no ano de 1981 e obteve vitória no ano de 1985 em frente ao Conselho de Medicina. Este processo aconteceu 5 anos antes da OMS retirar a homossexualidade de sua lista internacional de doenças. A Parada do Orgulho LGBT também são uma das importantes conquistas do movimento no Brasil, reunindo um grande público a cada ano e trazendo ainda mais visibilidade para a comunidade. A união civil estável do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo são algumas das mais recentes e mais importantes conquistas do movimento LGBT brasileiro. O casamento entre homossexuais foi legalizado no ano de 2013 pelo Conselho Nacional de Justiça. Os procedimentos de redesignação sexual também são conhecidos popularmente como mudança de sexo, do fenótipo masculino para o feminino, passando a ser autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, assim desde 2008 no Sistema Único de Saúde. Oferece cirurgia para os brasileiros. Já em 2010, o processo de designação de fenótipo feminino para masculino foi aprovado e passou a ser atendido pela rede de saúde pública. Entretanto, a fila de espera pode ultrapassar 20 anos, de modo que a maioria das pessoas buscam por soluções privadas quando há condição financeira. A utilização do nome social e a mudança de registro civil para a população de transexuais e travestis também é outra importante conquista do movimento LGBT. Desde 2009, os nomes sociais podem ser utilizados no SUS e 2013 é permitido para o uso do Enem. Já em 2018, o STF determinou que os indivíduos transgêneros fossem permitidos a alterar oficialmente em cartório seus nomes e registros. Até mesmo a banda britânica mundialmente famosa, o Queen, já chegou a sofrer represálias por um de seus clipes musicais, o I Want to Break Free. O clipe foi feito para ser uma paródia de uma novela, porém acabou gerando muita polêmica, porque seus integrantes estavam vestidos de mulher. Após o lançamento da música, o vídeo foi extremamente criticado, tendo sido mal recebido por alguns países na América, sendo banido também da MTV, que na época simbolizava a maior emissora de televisão na cena musical. Segundo Brian May, guitarrista da banda, o clipe resultou numa baixa popularidade no solo estadunidense, ficando em 45º lugar nas paradas musicais.
começar a falar dos eventos do orgulho LGBT sem começar pela parada do orgulho gay de Nova York, que cairia exatamente na data em que se celebra o Stonewall. Para demonstrar respeito aos que ali lutaram, todos os anos em 28 de junho, milhões de pessoas se reúnem em Manhattan para celebrar. Em Madrid, conhecida pela MTV como o melhor evento gay do mundo por 2 anos consecutivos, a Parada Gay de Madrid começou com pequenas manifestações por direitos iguais, nos anos de 1980 e é hoje uma das mais populares da Europa. Ela acontece anualmente durante o mês de julho e dura cerca de 5 dias. Considerado um dos destinos mais progressistas da Europa, a Holanda foi um dos primeiros países a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo gênero. E, não por acaso, tem uma das Pride Parades mais reconhecidas do mundo, a Amsterdam Pride. Os 3 eventos não ocorrem esse ano por conta do distanciamento social, mas no Brasil, que não deixou de ocorrer pela primeira vez após quase 2 anos da criminalização da homofobia, foram as luzes das cores da bandeira LGBT que por 30 minutos iluminaram o Congresso Nacional em Brasília, o que se espera ser a primeira vez de muitas. I got that summertime